Encontramos-nos naquele que, desde meados do século XIX, é um dos principais destinos balneares em Portugal. Estamos na Figueira da Foz. Estamos mais precisamente no extremo norte daquele que é, de resto, considerado como o mais extenso areal urbano do país. Estamos em Buarcos, na praia de Buarcos. E nesta extremidade norte desse areal, aqui o território apresenta, no mar, uma enseada. Desde épocas muito antigas, um sítio utilizado como ancorador, um sítio para descarga de mercadorias, descarga de gente, mas nem sempre pelos melhores motivos. Nomeadamente no século XVII, quando este mar estava enxameado de piratas, piratas ingleses, piratas holandeses, piratas da barbárie, isto é, provenientes das costas do norte de África. E por isso, da necessidade de proteger esta região, esta costa e esta povoação, aqui surgiu uma fortaleza, a fortaleza de Buarcos, do século XVII. Mas, em boa verdade, desde épocas bem mais antigas, que os nossos antepassados tinham sentido a necessidade de proteger esta zona. E há, de resto, aqui vestígios de uma fortificação medieval. Mas estamos também muito próximos da foz do Rio Mondego. Esse que é o quinto maior rio em Portugal, mas enquanto um curso de água que nasce no país e percorre todo o seu percurso em território português, é mesmo o maior rio de Portugal. E por isso também, desde épocas muito antigas, uma via estratégica de penetração, de ligação entre o litoral e o interior. Estamos numa praia que há muito atrai muita gente, portugueses, estrangeiros e particularmente espanhóis. Para muitos espanhóis, nomeadamente de Madrid, esta é a praia mais próxima. Uma praia que no seu extremo norte é definida por uma elevação, um promontório que tem o mesmo nome do rio que aqui desagua, o Cabo Mondego. Mas não foi para vir a banhos que nos deslocamos até à Figueira da Foz e até Buarcos, mas sim para irmos até esse Cabo Mondego, onde se implanta aquele que é um dos históricos faróis da costa portuguesa, o farol do Cabo Mondego. O farol do Cabo Mondego, no concelho da Figueira da Foz. Foi inaugurado em 1922. Tem 15 metros de altura e um alcance de 23 milhas náuticas, 51,5 km. Como é óbvio, a origem e a história do farol de Cabo Mondego é indissociável desta costa. Mas para nos explicar a sua história, temos connosco o arqueólogo da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Marco Penajoia. Marco, o que é que podemos dizer sobre a relação do homem com este território? É uma relação longa e, sobretudo, percebermos que esta costa presenciou uma antiguidade náutica que vai até a Idade do Ferro orientalizante, sobretudo, porque temos a presença fenícia na grande foz deste rio, no sítio arqueológico de Santa Eulaia, e que é de facto um elemento fundamental para compreender a navegação na costa marítima portuguesa.
Não só foi esse momento chave para esta Foz do Mondego, mas também foi, digamos, uma diacronia longa, em que no mundo romano também se continuou a ter esse tipo de estabelecimentos de uma costa que teria uma importância portuária. Até porque, provavelmente, o Mondego, nessa altura, era navegável quase até Coimbra, não é? Sim, a montante de Coimbra era digamos que bastante navegável e que teria vários ancoradores nas suas margens, e isso estabeleceu que vários povoamentos em toda a sua linha, nas suas margens do rio, fizessem os seus portos fluviais, e que aqui na Grande Foz teria certamente uma posição de farol também no mundo romano. Sabemos que o mundo romano tinha uma política de estabelecer faróis nos grandes portos e nos acidentes marítimos, que eles constituíam, que percebiam que era importante ter uma sinalética luminosa. E há indícios disso aqui na Figueira da Foz? E na Figueira da Foz temos muito recentemente esses indícios. No Forte Santa Catarina, mesmo na entrada da nossa Foz, percebemos que há vestígios romanos que indiciam aqui um farol, recentemente estudado por Dr. Vasco Mantas, e que muda muito também a percepção do que seria a iluminação desta grande costa, que era difícil, era muito difícil. E sabemos que no mundo medieval a existência das atalaias não serviriam somente para o controle defensivo, mas também para um controle náutico e para ter essas tochas luminosas para iluminar todo esta grande costa marítima. Até porque imagino que o Cabo Mondego é um promontório que entra de um modo significativo pelo mar. Evidentemente, e lá está um acidente marítimo assinalável. Aqui, nós, Buarques tinha realmente também um grande porto, era uma zona de porto de grande importância, chave, com características muito semelhantes a outros portos marítimos do nosso país, e que era pautado por grandes ameaças ainda no 1630. Há ataques muçulmanos, portanto, e que criam aqui algum pulsar, digamos que náutico, mas digamos que um episódio flagrante da falta de iluminação nesta costa e nesta zona do Cabo Mondego é realmente um episódio que ainda hoje é um dos principais grandes conjuntos de naufrágios que há na nossa costa portuguesa, que é o grande comboio inglês Apollo, o HMS Apollo, que com mais de 30 navios naufraga. Isso durante o período da guerra das guerras peninsulares. No início do século Com XIX. navios ingleses que estão aqui na nossa costa e que têm um acidente marítimo nesta zona do Cabo Mondego, e que 30 embarcações. Mais de 30 embarcações, e que os que se apercebem ainda atiram 4 tiros de canhão para avisar todos os outros, mas que não é suficiente, e criam aqui realmente um conjunto de naufrágios que é um dos pontos de investigação de futuro para a zona da Figueira da Foz, e um ponto fundamental para a percepção do que era a dificuldade da costa do Cabo Mondego. E a falta que existia até quase aos finais do século XIX, meados do século XIX, da importância de haver aqui faróis e de termos aqui esta costa bem sinalizada. E por isso vamos ver surgir, nesse segunda metade do século XIX, um farol, que não é ainda este. Sim, um mais antigo, sim. É este o primitivo farol erguido no Cabo Mondego, no século XIX. As ruínas dessa antiga estrutura conhecida popularmente como o Farol Velho. Mas para nos descodificar a importância destes vestígios, temos connosco Manuela Silva, técnica superior da área do património e da história da Câmara Municipal da Figueira da Foz. Bom, afinal, o que é que temos aqui exatamente? Estamos então de fronte do que resta do antigo farol do Cabo Mondego. É, como disse, o primeiro farol, conhecido como Farol Velho,
e foi aqui implantado em 1850, ou seja, o projeto é de 1854 e ele é inaugurado em 1858, apesar de já estar em 1857, já estar o projeto pronto. E porquê que temos um farol neste local maravilhoso? Ora, nós estamos numa parte da cidade em que medeia entre a linha das Berlengas e do Porto. E dentro de toda esta área não havia qualquer assinalamento marítimo. Era necessário proteger toda esta área, toda esta Costa Negra, tanto da navegação que se fazia, como do próprio comércio, que nesta altura, no século XIX, como sabe, afluía à Figueira da Foz. Portanto, o Governo decide realmente colocar um farol no Cabo Mondego e, para o efeito, nomeia o engenheiro Francisco Maria Pereira da Silva, entre nós conhecido mais amigavelmente por engenheiro Silva, que vai ser o autor deste projeto. E o que é que nós sabemos, com base nestes vestígios, mas também na documentação, o que é que nós sabemos de como é que estrutura é que havia aqui? Ora bem, temos a sorte que o engenheiro Silva era uma pessoa muito metódica e deixou um relatório muito minucioso sobre toda a história do farol. Não só da sua construção, o que nos permite hoje saber como é que ele está, como é que ele era edificado, também temos algumas imagens, e especialmente deixou-nos o nome das pessoas que aqui trabalharam, inclusivamente nesse relatório tão minucioso que nos deixou algumas curiosidades, como o ordenado que as pessoas recebiam por estarem ao serviço desse farol, a título de curiosidade, saber que ganhavam os 480 reis diariamente, e deixou-nos também alguma informação sobre as próprias famílias que aqui na Figueira da Foz ajudavam a alimentar esta luz, que era alimentada a azeite nessa altura. O que é que temos ao nível do projeto que ele nos deixa? Nós estamos ao nível do segundo registro do corpo, portanto o farol era constituído por 3 registros, tínhamos um registro quadrangular que nós conseguimos ver aqui o alinhamento, que é toda a parte que foi demolida, não sei se conseguem ver. Sim, perfeitamente os alicerces ainda desse corpo. Exatamente. Depois temos um segundo corpo, que era a torre mais alta, penso que teria cerca de 7 metros e pouco de altura. Depois continuava com um corpo circular, onde iria então assentar o farol, a estrutura, não é? A estrutura que sustentava a lâmpada. Essa estrutura, juntamente com esta torre e com o corpo daqui, fazia ao seu todo uma altura de 17 metros. É o que nós conseguimos saber através de todo esse relatório. É de facto um farol para a época imponente. Aliás, a documentação, tanto quanto sei, até o referia como um dos maiores e dos mais importantes faróis da costa portuguesa. Provavelmente. E por isso eu não posso deixar de lhe perguntar, mas então se ele era considerado nos finais do século XIX como um dos mais importantes da costa portuguesa, porquê é que depois vamos assistir ao seu abandono e à sua substituição por um outro? Precisamente. A apenas 1 quilómetro de distância. Certo, é verdade. Essa substituição vai acontecer porque, deixe-me só voltar um bocadinho atrás, o farol começa a funcionar em 1858, a lanterna que é colocada nesta estrutura e que foi feita em França já estava feita, é colocada também nessa altura, e deixe-me dizer-lhe que foi com este aparelho lenticular de Fresnel de segunda ordem, ou seja, tinha uma luz branca fixa e em tempo de boa visibilidade alcançava 20 milhas. E foi o terceiro farol a ser construído em Portugal com esta tipologia. O primeiro, como certamente já deve saber, foi lá embaixo em Faro, o farol de Santa Maria. O segundo a ter sido de Otão, em Setúbal, e depois o terceiro, que vem fazer exatamente esse complemento do assinalamento marítimo entre o Porto e a zona das Berlengas, portanto, que era a parte menos segura para todo este trânsito marítimo. Perguntava-me se... Porque então, apesar de um farol imponente, com grande visibilidade, porque é que ele é depois substituído no século XX, ainda por cima por um outro que se localiza a apenas 1 quilómetro de distância? Ora bem, o que nós sabemos, em 1902 há uma comissão que vem fazer a validação e a confirmação de todos os assinalamentos marítimos da costa portuguesa. E é resultado do relatório dessa comissão que o farol do Cabo Mondego seja modernizado.
porque ele deveria passar a ser de terceira ordem, ou seja, a luz, em vez de ser branca e fixa, haveria de ter uma oscilação, são os tais códigos marítimos que depois obrigariam então a essa mudança. Estamos já então em 1902, como disse, e acaba por ser toda esta proposta depois é concretizada em 1916, veja bem o tempo que passou depois, mas e é em 1916 que não só é projetada uma nova luz para a Figueira para substituir o farol, como é projetada também uma nova localização, que até à época só pensavam em mudar a lanterna. Mas mudaram a lanterna e mudaram também o sítio. Porquê? Uma das propostas era que este local não teria a visibilidade desejada. Provavelmente terá havido também interesses da entidade, da empresa exploradora das minas do Cabo Mondego. Nessa altura estavam em grande desenvolvimento. Em grande desenvolvimento, e ele terá passado uns metros, poucos metros, como disse, para um promontório mais a norte. Porque quem explorava as minas estava aqui muito próximo, é isso? Certo, sim. Aliás, este terreno onde estamos hoje, ainda pertence, ou durante muitos anos pertenceu aos proprietários de toda esta zona, de todo este complexo mineiro do Cabo Mondego. E, portanto, o farol, este acaba por ter a sua última luz em 1921. Em 1922, efetivamente, é o novo farol, o farol novo do Cabo Mondego, hoje conhecido por farol do Cabo Mondego, que inicia a luz, que até hoje se mantém, para alumiar toda esta zona de Buarcos, a Baía de Buarcos e toda esta costa. É este, apesar de centenário, um novo farol do Cabo Mondego. Ele encontra-se implantado num bordo, numa extremidade ocidental da imponente Serra de Boa Viagem. E, especialmente, este cabo, este promontório, tem vindo, nos últimos anos, a ganhar uma visibilidade mundial que, em boa verdade, se começou a alicerçar nos finais do século XIX, quando aqui surgiram pegadas de dinossauros. Mas tem sido, de facto, nos últimos anos que a comunidade científica internacional vem lançando o seu olhar atento e despertando a curiosidade dos amantes da geologia e da paleontologia, porque, afinal, estamos aqui num local crucial para descodificar, para se perceber a própria evolução geológica do território, que em parte hoje coincide com Portugal, mas mesmo a nível mundial, um dos melhores sítios para se conhecer as transformações geológicas que ocorreram durante o período Jurássico, tão famoso pelos seus dinossauros. Mas esta é mais uma das muitas mais-valias patrimoniais, também do ponto de vista do património natural, que este cabo apresenta, incluindo, como não podia deixar de ser, o seu histórico farol. E já no interior do farol, subimos até ao varandinho da torre e vimos ao encontro de Pereira Viegas. Ele é o chefe do farol. Chefe, este é um farol, como todos, que tem as suas próprias características. É um sinal específico para quem está no mar. Quais são as características deste farol? Este farol aqui, o aparelho tem de 5 em 5 segundos, portanto, acende a luz, como quem diz, mas quem está no mar vê um relâmpago, um flash, de 5 em 5 segundos. Durante quanto tempo? Sempre, permanentemente? Sim. Portanto, é bem característico.
E é uma costa onde passam imensos Aqui barcos. passa muitos Nós barcos, estamos, se passar muitos barcos. aqui de Varandim estamos a contemplar vários Tanto barcos. de recreio como barcos comerciais. Aqui de Varandim também nos apercebemos que o farol não é só a torre, há aqui uma série de outras construções. Tem O que é todos que estes respondem? anexos, são habitações dos faroleiros e antigamente havia também os galinheiros, os fornos. Ou seja, isto era uma pequena aldeia. no Era uma fundo. pequena aldeia. Antigamente, portanto, toda a família do faroleiro estava com o faroleiro no farol. Não é? Por isso é como se fosse uma pequena aldeia, tudo se passava aqui. Portanto, as senhoras tinham o seu espaço para estender a roupa, para lavar também a roupa, tinham os tanques para lavar a roupa. E sei que aqui tinha um sistema interessante de captação da água, não é? Geralmente quase todos os faróis, quando entraram em funcionamento, não havia água canalizada. Então, o sistema que tinham eram cisternas. O aproveitamento da água das chuvas, que era captadas através dos telhados dos restantes edifícios, e eram captadas através de uns canos para dentro das cisternas. E quem estava no farol usava usava a água das cisternas para vários usos. Claro. E estou aqui também a ver que há aqui umas pequenas hortas. Eu imagino que nessa época o espaço de hortas devia saber mais. Sim. Isto, pronto, hoje não está tão cuidado as hortas, não é? Hoje já quase ninguém se dedica à agricultura, mas se calhar começam mais para essa vertente. Mas tínhamos aqui estas hortas todas aqui à volta do farol e cada pessoa, cada faroleiro tinha o seu punhão, como se costuma dizer, não é? E pronto, plantavam umas coisitas para o seu uso diário. E falava-me também há um bocadinho, fornos. Geralmente também existe um forno para fazer pão, como isto dos faróis. Isto porque os faróis estão todos, alguns estão bastante isolados. E esses então geralmente tinham essas condições, as pessoas faziam o pão, tinham os galinheiros para criar a sua criação, não é? Era mesmo uma pequena aldeia. Ali também há um espaço que hoje já não está, mas também tinha uma espécie de um parquezinho para as crianças, com os baloiços, era como se fosse uma pequena aldeia, digamos assim. Bom, estamos de facto aqui num sítio muito isolado, a natureza aqui à volta, enfim, domina, e sei que por vezes no passado isso causou alguns problemas, nomeadamente em 1993, Sim, isto houve aqui um grande incêndio aqui na Serra da Boa Viagem. Segundo, pronto, eu não tenho conhecimento do que é que se passou na altura, mas sei que isto antigamente era a base da vegetação aqui à volta era tudo pinheiros, e agora já não tem quase pinheiros nenhuns. Já há um ou outro que já está a começar a nascer, mas isto foi tudo, ardeu tudo. E nessa altura, pronto, os faroleiros que cá estavam tiveram bastante trabalho. Tiveram que tentar minimizar para que o fogo não chegasse aqui às habitações, especialmente aquela habitação ali da entrada. E ainda chegou, penso eu, que a queimar a parte do telhado, que a armação é de madeira, e chegou a ir ali àquela horta do outro lado, e ainda queimar ali umas árvores, mas pronto, tudo se uniu para tentar... Ou seja, se não fossem aqui as pessoas da equipa do farol, provavelmente o incêndio teria destruído. Depois teria tido mais outros... Entretanto, o chefe está aqui já na sua segunda comissão, não é? Sim. São já quase 8 anos. Já houve 8 anos. E também já passou aqui por alguns momentos complicados, Sim, não é? este farol de vez em quando tem assim uns momentos assim um bocado mais extremos, né, digamos assim. Mas eu passei aqui, mesmo o resto da equipa, meus camaradas, foi a tempestade de Leslie. Mas nessa altura, pronto, todos estes edifícios, estes anexos aqui à volta, tudo o que tem telhados, ficou descoberto. Tudo que foi telhado ficou descoberto. Quem passou aí, na altura, era só telhas no chão, ficámos bastante... Ficou assim, é uma sensação um bocado... Não sei explicar como, é uma sensação de chegar aqui e ver assim tudo destelhado, é assim um cenário de caos. Não digamos um cenário de guerra, que não é tanto, mas é uma sensação que nós não estamos habituados cá em Portugal a essas... Por enquanto, fenómenos extremos. Mas foi uma sensação um pouco... Isso veio condicionar as visitas, porque eu sei que costuma ter muitas visitas aqui em Farol, não é? Sim, mais de verão, não é? Mas tem sempre visitas. E na altura de mais do inverno, digamos, mais as escolas,
pede muito para visitar o farol, este farol e outros faróis, não é? E pronto, geralmente ao longo da costa os faróis portugueses estão abertos à quarta-feira para visitas, das duas até às 4, mas tem bastantes visitas e consegue-se ver algumas peças. Temos ali, digamos que é um pequeno museu, não é? Vamos ver? Pode ser. Ok. Chefe, então, o que é que o visitante pode aqui observar? Portanto, o visitante que visita aqui o farol do Cabo Mondego tem que ir para visitar uma espécie de um núcleo zoológico, embora bastante reduzido, mas com algumas peças que vamos encontrando, peças antigas. Relíquias industriais. Sim, peças antigas que quem visita gosta sempre de ver. É engraçado mesmo escolas e tudo, para verem coisas, como é que funcionava antigamente. É sempre engraçado ver. E sei que há também aqui enfim, uma estrutura... Geralmente o pessoal fica sempre assim um bocado admirado com... Nem todos os faróis têm. Geralmente é sempre os faróis que têm uma torre mais baixa. E neste caso a torre é baixa porque estamos num sítio muito alto, não é? Os faróis, pronto, geralmente quando têm torres baixas, já estão em sítios elevados. Como é que é o caso do Cabo Mondego? E como, por exemplo, o farol de Aveiro, que é o mais alto de Portugal, a torre é bastante alta porque está ao nível da praia, ao nível do mar. Exatamente. Mas aqui, neste caso, é engraçado porque, não sei se todos terão esta característica, mas penso que sim, quando a torre é bastante baixa, existe um poço no farol, dentro, no meio da torre, que é para fazer a compensação do tempo de trabalho do peso antigo da máquina de relojoaria. Hoje é tudo automático. Hoje é tudo automático. Mas antigamente, para rodar, havia um mecanismo de relojoaria, não é? Para fazer a rotação do aparelho, o mecanismo era um mecanismo mecânico, não é? Nós chamamos o aparelho de relojoaria. Basicamente, quase como os relógios de pêndulo. Aquilo tem um peso que desce pelo centro da torre abaixo e quando chega ao fim da torre tem-se que puxar novamente para cima. Este aqui, como a torre é muito pequena, tinha de estar sempre, de tempos a tempos, a puxar o peso para cima. Tem um poço que se abre, está tapado com uma tampa, neste momento, que é para não haver perigo, mas abre-se essa tampa e o peso continua, vamos imaginar, em vez de durar só 1 hora de trabalho, dura 2 ou 3 horas. Escusa-se estar sempre a puxar o peso. Qual é a profundidade do poço? Este aqui são mais ou menos 7 metros. Uau! Sim, de facto, poupa muito tempo. Faz uma compensação para não estar sempre... Quem estava de serviço de quartos nessa altura, lá em cima na torre, em vez de estar sempre a puxar o peso para cima, de volta e meia, sempre estava... E muitos até dava para fazer o quarto completo. No fim do quarto, quando acabava o serviço, puxava o peso para cima para quem viesse fazer o quarto seguinte, ter então o trabalho já começado. Quartos, mas o que era isso, chefe, dos quartos? Portanto, antigamente o serviço que era feito, o serviço do faroleiro era feito por quartos. À noite, quem estava de serviço era fazer o serviço de 4 horas, para não estar a noite toda seguida, porque quem fazia o serviço antigamente nos faróis tinha que estar mesmo permanentemente lá em cima, na antecâmara do farol. O chefe, quando diz antigamente, está a falar antes da automatização. Sim, antes da automatização. Portanto, o faroleiro tinha que estar lá permanentemente. Tinha mesmo que durante a noite estar lá em cima. Quanto menos seja por essa questão de pêndulo. Sim, para puxar o peso para cima e para dar também a uma máquina que existe lá em cima, que é a máquina que fazia o vapor de petróleo. Também dá para dar pressão, tinha-se que dar a manivela, que tinha-se que dar a pressão. Por isso tinha que estar mesmo uma pessoa mesmo sempre lá em cima e depois de 4 em 4 horas mudava o faroleiro, os serviços de quarto. Aqui, no topo da torre do farol, encontramos o seu sistema óptico, com o seu mecanismo em latão, cristal puro.
foi concebido por aquela que é uma das empresas de referência mundial nestas questões dos faróis. Barbier, Besnard e Turenne, uma empresa parisiense. Mas, na sua origem, este sistema, este equipamento, não só a parte óptica, mas o mecanismo que o fazia mover, um verdadeiro mecanismo de relojoeiro, originalmente, dizia-vos, não estava neste farol, mas sim num outro, o do Penedo da Saudade, em São Pedro de Moel. Quando o farol aqui de Cabo Mondego entrou em elaboração, em 1922, o sistema de iluminação era através da incandescência do vapor de petróleo, algo que era muito comum nessa época aos faróis portugueses. Já não era o azeite, como tínhamos visto no farol antigo. A eletrificação dá-se em 1947, com a sua ligação também à rede pública. Implantado num local com uma relevante e antiquíssima história de milhões de anos, remontando nomeadamente ao período Jurássico, o farol de Cabo Mondego, ele próprio, nos revela muita dessa longa história, já que nos seus materiais de construção podemos observar fósseis. O farol iniciou a sua atividade há 100 anos, em 1922. Um século depois, continua a ser uma peça crucial para a segurança da navegabilidade desta costa tão concorrida. Enfim, um testemunho do passado que continua a jorrar luz para o presente e para o futuro. Pronto. Sim, estás-me a explicar o beabá? No próximo episódio, iremos até à Barra do Douro, um espaço que reúne um notável conjunto de faróis e farolins, desde a quinhentista Capela Farol de São Miguel o Anjo aos farolins dos molhos edificados já no século XXI. Sem esquecer, claro, o mediático Farolim de Felgueiras. Todos eles são bons pretextos para o próximo Conversas com História nos Faróis.